Argelismo, ato de armar a equipe priorizando a zona defensiva, sem marcação sob pressão, apostando ofensivamente somente em contra-ataques, bolas longas e jogadas individuais. Assim se define argelismo por um colunista chamado Gerson Souza da ESPN. E assim iniciamos o vídeo de hoje para falar sobre um dos técnicos mais emblemáticos, se não o maior, da história do Esporte Clube Vitória, Argélico Fux. Criou-se uma tendência aqui em Salvador de que é proibido gostar de Argel, de que tudo que Argel faz está errado, quando ele ganha ele tá dando sorte e quando ele perde é porque ele tá fazendo cagada mesmo. Desde que eu me entendo como torcedor do Vitória, eu não lembro de ter existido um técnico tão odiado pela imprensa e tão odiado pela torcida como Argel. Mas aí o negócio fica esquisito quando a gente vai pesquisar os números de Argel e vê que é um pouco incoerente toda essa cobrança, todo esse ódio exacerbado em cima do nosso Mr. Fux. Primeiro que nesse momento que a gente está gravando o vídeo, o Vitória é o time com maior aproveitamento do Brasil, maior número de vitórias. Ah, mas o Vitória tá enfrentando time de Série C, time de Série D, foda-se. Salvo um ou outro caso, times que estão em Libertadores, a maioria também tem enfrentado adversários fracos. Então vamos nos apegar exclusivamente aos números, só para poder tentar debater aqui sobre Argel. Vitória é o primeiro colocado no Campeonato Baiano esse ano, tendo ganhado 8 partidas seguidas, fato que é inédito na história do clube. Podem pesquisar aí outros times de outros anos, até superiores. O Vitória nunca conseguiu ganhar 8 partidas seguidas no Campeonato Baiano. Já que a gente usa esse argumento de que o Vitória está enfrentando times fracos, a gente tem aí anos e anos de Campeonato Baiano e nunca antes conseguimos uma sequência de 8 vitórias seguidas. Aquele time de 2013 que aplicou goleadas históricas nas putas de Tinga, 7-3, 5-1. Poucos lembram, mas teve uma campanha extremamente irregular no Campeonato Baiano. Perdeu jogos assim inacreditáveis, chegando até depois daquele 5-1, perdeu o jogo pro Botafogo da Bahia, em plena Fonte Nova. Se a gente for recordar o Vitória do ano passado também, a gente vai lembrar que o Vitória perdeu jogos muito bestas no campeonato. Na Copa do Nordeste, a melhor campanha que a gente tem desde o retorno da competição. De 2013 para cá, a gente nunca tinha conseguido ir tão longe na Copa do Nordeste quanto fomos esse ano. E na Copa do Brasil, desde 2012, o Vitória também não fazia uma campanha tão longa quanto está fazendo esse ano. Então a gente não pode se apegar só a resultados em si, a gente tem que analisar as competições que o Vitória está disputando ao mesmo tempo e os objetivos que vêm sendo alcançados. E até então, os números de Argel têm sido superiores a muitos outros técnicos, têm tido mais sucesso que outros técnicos muito mais badalados que já tiveram aqui. Lembrando outro fato também que é muito importante, o Vitória desde 2010 não conseguia ficar 3 partidas seguidas sem levar gol. Tanto que a gente sempre foi para assistir jogos do Vitória já esperando o Vitória tomar um gol, e esse ano, assim, umas 5, 6 partidas o Vitória conseguiu a proeza de não tomar gols, algo que já era crônico no time. Entrava a zaga e saia a zaga e o time sempre tomava uma porra de um gol. Podia pegar um time da Série Z, da Várzea, do Campeonato da Roça, da Paraíba, que o Vitória sempre ia e tomava um gol. E outra coisa interessante que o torcedor analisa muito Argel por esse ano e não por ano passado. Vale lembrar que a Argel, querendo ou não, aos trancos e barrancos, conseguiu cumprir sua missão no passado, que foi salvar o Vitória do rebaixamento. Mas quem salvou o Vitória do rebaixamento foi Marinho. Outra coisa que os torcedores precisam observar é que a melhor fase da carreira de Marinho foi sob o comando de Argel. Marinho já era um puta jogador da época do Ceará, foi um puta jogador na época de Wagner Mancini, mas Marinho nunca jogou tão bem, foi tão decisivo quanto sob o comando de Argel. Isso é inegável, os números dele são absurdos sobre o comando de Argel. E muito isso se deve ao que foi definido pelo amigo aí do ESPN sobre o estilo de treino de Argel, de apostar muito na individualidade de alguns jogadores para resolver os jogos. Mas vamos voltar para onde a gente estava. Se a Argel tem números tão bons no Vitória, por que existe uma implicância tão grande por parte de todos em cima do cara? Eu só posso aplicar isso ao mau desempenho mostrado dentro de campo, que é algo também visível e indiscutível. O time não joga bem, o time não consegue trocar passes, o time joga baseado em chutão e a gente não consegue ver aquele padrão. No começo se falava que o time precisava encaixar, que o time precisava se entrosar, e já houve tempo para isso. O time já poderia estar melhor
melhor sim, o time podia estar mais organizado. E eu também não gosto de ver o Vitória dando chutão sem razão às vezes o adversário nem tá pressionando e o time dá um bico pra frente, quem quiser que se vire. Isso realmente é duro de se ver. Mas aí entra outra discussão, que é melhor jogar feio e vencer ou jogar bonito e perder? Atualmente um dos técnicos mais aclamados e pedidos aqui pela torcida do Vitória foi Fernando Diniz, que treina o Audax, também é considerado aí nacionalmente um dos técnicos mais promissores e que dá prioridade ao toque de bola e à posse de bola e ao futebol bonito. A gente viu muito um oba-oba em cima de Fernando Diniz depois daquela vitória contra o São Paulo, que o time de São Paulo foi totalmente dominado pelo Audax. Só que o resultado agora é que o Audax está rebaixado para a segunda divisão. Então valeu a pena ter jogado tão bonito assim e não ter obtido os resultados desejados? O Brasil de 82 é lembrado como uma das seleções que jogou um dos melhores futebols, existe essa palavra, que jogou um futebol mais bonito, né, já visto, e não ganhou a Copa. A seleção de 94 era uma seleção mais pragmática, tinha bons jogadores, mas não tinha um futebol envolvente e foi campeã. Então tá aí uma prova que o futebol bonito nem sempre é a melhor solução. O São Paulo, o time do nosso amigo Dodô aí, foi tricampeão jogando feio. Minha outra tese é a síndrome da Maria vai com as outras, que é uma coisa que, me perdoem, mas o torcedor do Vitória tem muito disso. Muitos torcedores às vezes são incapazes de formar sua opinião e acabam se deixando levar por opiniões formadas pela mídia da Bahia, que é uma mídia totalmente corrompida, é uma mídia quase 90% feita de torcedores do Bahia, e é os que são torcedores do Vitória que deveriam combater, às vezes acabam indo no vácuo e apoiando certas ideias que são estabelecidas aí em programas lixo de televisão que a gente vê por aí. A gente sabe que Argel não é um cara simpático, já ouvi várias coletivas ele dando queimada em repórter, dando chefe para perguntas imbecis, às vezes até exagerando, tudo bem, mas é o perfil dele e muitos setoristas não gostam disso e por isso tratam de queimá-lo, tratam de desmerecer seu trabalho. Pode observar que tudo que o técnico do Bahia faz é bom, é maravilhoso, é moderno, é Guardiola, e tudo que a Argel faz é merda. Agora me aponte um resultado expressivo que esse Guto Ferreira já teve pelo comando do Bahia. Não ganhou de times expressivos, não tem vitórias expressivas. O jogo mais determinante da temporada, mais importante da temporada, ele perdeu o Paraná e foi eliminado da Copa do Brasil, mas todos insistem em dizer que ele é melhor do que Argel, e o pior é que isso acaba ecoando dentro da nossa própria torcida. Eu posso estar me arriscando em estar falando isso aqui, porque agora a gente vai ter uma sequência de 3 Bavis, então se os resultados não forem favoráveis, provavelmente vai todo mundo querer me fuder e comer meu... Depois daquele jogo que a gente ganhou de 1-0 para o Galícia, por pouco, muito pouco, né? Muitos dizem até que a Argel chegou de fato a ser demitida e depois a diretoria do Vitória voltou atrás. Agora a gente lembra que aquilo aconteceu antes da classificação do Vitória na Copa do Brasil. Será que se viesse um outro técnico, o Vitória teria passado do Vasco na Copa do Brasil? Será que teria valido a pena fazer aquela substituição e sacrificar uma classificação, uma competição tão importante? É sobre isso que eu queria falar hoje. Queria que alguns torcedores deixassem a Argel em paz um pouquinho. Não tem bons técnicos no Brasil dando sopa, entendeu? Então deixa o cara aí, deixa o cara trabalhar e vamos parar de cornetar, vamos apoiar mais, porque o time precisa de apoio. Pedi pra galera seguir o canal Bora Vitória de um dos inscritos aí que pediu pra eu anunciar, então vou tentar lembrar de botar o link aqui embaixo. O pessoal que quiser participar da linha de transmissão, vou botar também o número, é só adicionar. Em breve os vlogs e outros vídeos vão voltar. Estive um pouco doente recentemente e tive que deixar de ir pro estádio e de gravar os vídeos. Se inscreve no canal quem não for inscrito, curte, compartilha, comenta. Se você não tá recebendo notificação, desative e ativa o sininho. E é nóis, até a próxima.